Olá pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um vídeo do canal. Esse exercício vai para a playlist de exercícios resolvidos em termodinâmica. Ele trata de volumes de controle, parte de um sistema de refrigeração, problema de sistemas integrados. A gente vai ter aqui o seguinte problema, que é o líquido R134 entre uma válvula a uma pressão de 9 bar e é estrangulado a uma pressão de 2 bar. Ou seja, ele cai a pressão, mas a gente sabe que válvulas tem aquela questão de ser processo isoentálpico, ou seja, mantém a entalpia. E o refrigerante então entra para o trocador de calor, saindo de uma temperatura de 10 graus Celsius, sem uma diminuição significativa na pressão, um fluxo separado. A água líquida a 1 bar entra no trocador de calor, a uma temperatura de 25 graus Celsius, com a vazão máxima definida em 2 kg por segundo, e sai também a 1 bar, ou seja, não tem variação de pressão, e ele sai com a temperatura de 15 graus Celsius. A transferência de calor parasita efeitos de energia cinética potencial são ignorados. Fazer um diagrama esquemático e determinar a temperatura em graus Celsius do refrigerante na saída da válvula, a pressão, a vazão máxima do refrigerante em kg por segundo e a geração de entropia no trocador de calor. Isso aí é tranquilo da gente fazer, né? Não é nenhum processo muito difícil de ser calculado. Vamos lá, esse primeiro processo aqui, ó, ele é o seguinte, né? A gente tem um processo que eu desenhei uma parte dele aí no diagrama TS. A gente sabe que ele vai estar aqui nessa região. O primeiro passo que a gente tem que encontrar é justamente essa temperatura, a temperatura em 2, né, que é a temperatura na saída da válvula. Essa temperatura é justamente a temperatura que a gente tem para um processo em saturação. Você sabe que vai sair dessa região da válvula, se ele entrou aqui, ó, deixa eu ver nesse processo aqui em 2, né? Ele entrou na válvula como um líquido saturado, ele estaria, por exemplo, dentro de um ciclo de refrigeração que a gente também conhece, sabe como funciona, é mais ou menos desenhado dessa forma aqui, ó. Mas aqui a gente ignora essas partes sendo desenhadas do ciclo em cinza, tá? Porque elas não fazem parte da nossa análise. A gente está analisando só o que acontece aqui, ó. O que acontece nesses pontos, no nosso caso, entre 1, 2 e 3. Esse é o passo que a gente está analisando. A parte do ciclo que se refere aí à água nem entra nesse diagrama que a gente está desenhando, porque esse diagrama aí é só para o R134, tá? Então, nesse caso aí do R134, a gente tem esse diagrama e não entram as outras partes do compressor, do condensador, está tudo fora. Então, a gente quer descobrir esse T2. A gente sabe que ele, no final aqui tem T3, essa temperatura em 3 ela é igual a 10 graus Celsius, né, certo? Então tá aí, ele vai sair com a pressão dele é constante entre 2 e 3, a entalpia é constante entre 1 e 2. Então vamos começar a resolver esse problema, né? Já que sabe que a entalpia é a mesma entre 2 e 3, o que acontece aqui entre 1 e 2, ó, você tem um processo que é isoentálpico. Então mesmo que você não saiba qual que é a sua temperatura em 2, você pode dizer o seguinte, ó, o processo por ser isoentálpico, ele sai de um líquido saturado, ele naturalmente, pela característica de uma curva isentálpica no diagrama TS, ele vai cair à direita, né? À direita e abaixo, assim, vai descer a temperatura e cair à direita desse processo aqui no gráfico, ou seja, ele vai cair eventualmente numa região onde ele é uma mistura líquido-vapor. É para isso que serve a válvula de expansão dentro do ciclo de refrigeração. Então você tem esse processo que é isentálpico. Então a gente sabe que a gente pode descobrir os valores de P2, a gente sabe que P2 então ele vai ser uma pressão, de como é que eu vou descobrir isso aqui? A gente está entrando ali, né, com essa pressão e a gente vai ter o nosso estado 2, ele vai ser descoberto a partir dessa pressão. Pô, me fugiu aqui agora, cara, desse negócio. Tem uma pressão em 9 bar, ele é isoentálpico, tá? Eu sei que essa pressão, eu sei que em 2 eu tenho essa pressão que é igual a 2 bar. Ela é uma pressão de saturação, tá? Que é igual a uma pressão de saturação que está na região de saturação. E a gente tem essa entalpia, que é a entalpia em 2, né? A entalpia em 2 é igual a entalpia em 1. Qual que é o valor da entalpia em 1? Olha, a entalpia em 1 ela é igual à entalpia do líquido saturado para a pressão 1, que é igual a 9 bar, ou seja, só ir lá na tabela do R134, região de líquidos saturados, eu busco para a pressão de 9 bar, eu encontro qual que é a entalpia do líquido saturado nessa região. Essa entalpia vai ser a mesma entalpia em 2, e eu sei que já que ela é uma entalpia igual em 2, eu posso descobrir aqui até o meu título, né, se eu quiser. O meu título em 2, por exemplo, título em 2, ele seria igual a minha diferença de entalpias, né, minha entalpia em 2 menos a entalpia do líquido saturado nessa pressão de 2 bar, dividido pela entalpia do vapor saturado menos a entalpia do líquido saturado, que é simplesmente uma entalpia de evaporação. Sendo esses dados aqui agora, ó, esses dois dados agora, são dados para pressão igual a 2 bar, para a pressão de saturação
igual a 2 bar. Ou seja, mas nesse caso aí, eu acho que a gente nem precisa dessa informação. Já sabe a entalpia 2 é igual a entalpia 1, não tem nenhum problema. Agora a gente vai pensar no processo que ocorre aqui dentro desse trocador de calor. Vamos fazer um volume de controle dentro do trocador de calor. Né? Aqui a gente pode descobrir, inclusive, se a gente precisar, na verdade até pulei essa parte, né? Para pressão de saturação em 2 bar, a gente vai ter a pressão e a temperatura estão linkadas. Né? Se eu pegar a pressão de saturação em 2 bar para o R134, eu já sei qual é a temperatura da entrada do evaporador. Então, a partir disso aqui, eu tenho a pressão de saturação, eu consigo encontrar qual é a temperatura de saturação, a temperatura em 2 na entrada do evaporador, ela é igual à temperatura de saturação para a pressão 2, que é igual a 2 bar. Ou seja, só buscar lá na tabela eu encontro esse valor. Eu acho que eu rodeei um pouquinho, mas é mais fácil achar, mais fácil ter chegado nisso daí. Beleza, tem o processo entre 1 e 2. Agora eu vou pensar o processo que eu tenho agora dentro do trocador de calor. Vou fazer um volume de controle ao redor do trocador de calor. Ó, fazer um volume de controle ao redor do trocador de calor, porque agora o que eu preciso encontrar? A primeira questão foi resolvida, né? Quer saber qual que é a temperatura do refrigerante na saída da válvula. Na saída da válvula, usando os dados da entalpia na válvula ali, eu consigo encontrar qual que é, saber também que eu tenho essa pressão. Na verdade nem preciso, é só saber que eu tenho a pressão do 2, é uma pressão de saturação, eu encontro a temperatura de saturação, que é 2, que é a temperatura de saturação para a pressão de 2 bar. Agora, fazendo um volume de controle ao redor do trocador de calor, eu vou conseguir encontrar qual que é a vazão máxima do refrigerante. Por quê? Porque eu tenho já os meus estados definidos. Olha aqui, se eu olho para esse refrigerante, eu tenho aqui tudo definido já. Ó. Eu tenho a minha se eu quiser calcular, por exemplo, a entalpia em 2, já foi calculada no caso. Eu já trouxe aqui a minha entalpia em 2, ela é igual a entalpia em 1, que é calculada a partir da entalpia do líquido saturado para a pressão de 9 bar. Então eu tenho a entalpia em 2, eu tenho a entalpia em 3, ela é simplesmente igual à entalpia que eu vou buscar lá para a pressão que eu tenho, né, para essa pressão 3 e para essa temperatura em 3. A pressão em 3 é a mesma pressão de 2 bar na entrada em 2 e a temperatura em 3 é 10 graus Celsius. Olha, eu duvido muito mesmo que a temperatura de saturação para essa pressão de 2 bar seja igual a 10 graus Celsius. Por isso que eu desenhei essa diferença de temperatura aqui, ó, em T2 e a temperatura em T3, sabe? Eu imaginei que ele vai chegar a uma região de vapor superaquecido. A gente pode até conferir isso aqui no livro do Moran Shapiro, tá? Encontrar, quer ver, vai estar aqui, ó. Esse aqui, deixa eu buscar ele aqui pra gente, vai ser o R134, vai estar numa tabela bem mais para baixo, bem mais para cima aqui na verdade, vai estar propano, amônia, R134, a gente vai buscar aqui agora para a pressão de 2 bar, para a pressão de 2 bar, ó, para a pressão de 2 bar a temperatura de saturação é de menos 10,09 graus Celsius, ou seja, a gente está bem, né, bem abaixo aqui. A temperatura aqui de 2 ela é igual, a temperatura 2 é igual a menos 10,09 graus Celsius. Acabei me confundindo um pouco, mas cheguei na solução no final, beleza? A entalpia em 3, ela obviamente, né, ela vai estar com a entalpia, que agora vai estar nessa mesma pressão 3, que é igual a pressão 2, né, que é essa pressão de 2 bar, mas ela vai estar com a temperatura acima dessa daqui, porque a temperatura agora é de 10 graus Celsius. Então a gente vai lá nessa temperatura e busca aqui, ó, a pressão de 10, a pressão de 2 bar, a temperatura de 10 graus Celsius. Olha o valor da entalpia, é 237,05. Eu sei disso porque eu não sabia, tá vendo? É 258,89 kJ por quilograma Kelvin, porque essa é a entalpia que eu tenho a 10 graus Celsius para a pressão de 2 bar para o R134 vapor superaquecido. Então, tendo essa informação aí, eu conseguiria achar, então, já achei a minha temperatura, a minha entalpia em 3. A entalpia em 4, deixa eu ver aqui, ó. A entalpia que eu tenho aqui agora da água, né? A água que agora é um líquido incompressível, né? Só tem valores importantes de temperatura. Para essa pressão, que é uma pressão muito baixa, eu não vou ter dados tabelados nessa pressão aí para líquido comprimido. Então, eu tenho que dizer que a minha temperatura, cadê aqui? Eu tenho que dizer o seguinte, ó, que a minha entalpia em 4, ela tem que ser, ela é igual, eu sei que ela é igual à entalpia para a pressão 4 e a temperatura em 4, eu tenho esses dados, mas eu não consigo achar esses dados em tabela, então eu aproximo ela pela entalpia do líquido saturado apenas a temperatura 4. E eu vou fazer a mesma coisa para a entalpia em 5, tá? A entalpia em 5 ela é igual à entalpia para a pressão 5 e a temperatura 5, mas essa entalpia ela pode ser aproximada apenas pela entalpia do líquido saturado
para a temperatura 5, beleza? Então esses dados aqui me dão todas as entalpias que eu preciso, né? Eu já encontrei aí a entalpia 3, a entalpia 4, a entalpia 2 que é igual a entalpia 1, está aqui, ó. Entalpia 2 que é a entalpia 1, a entalpia 1 está aqui, as entalpias de 3 até 5 estão todas aqui. Agora é só resolver a equação balanço do volume de controle. Vou colocar aqui agora o balanço de energia, taxa de energia no volume de controle para o trocador de calor. Isso aqui vai me dar exatamente essa informação aqui, ó. Vou ter a variação da energia no volume de controle sobre dt é igual ao calor trocado no volume de controle menos o trabalho realizado pelo volume de controle mais o somatório em todas as entradas, vazões máxicas de entrada vezes as entalpias de entrada. Eu estou desprezando energias cinéticas e potenciais, fica o somatório das saídas, vazões máxicas de saída vezes as entalpias de saída. E essa informação aqui eu já sei, ó, que não tem troca de calor, trocador de calor não tem troca de calor para fora, não tem trabalho, não tem nada de, está tudo em regime permanente. Então fica só essa informação de que 0 é igual ao que está entrando no meu volume de controle, a vazão máxima que eu tenho do refrigerante, multiplicado pela entalpia. Agora a entalpia, peraí, vou colocar aqui, ó, vou trazer de novo esse desenho aqui para baixo, para a gente poder enxergar o que a gente está fazendo. Vai ser isso aqui, ó. Aí, C, Ctrl V. Eu vou diminuir bastante aqui pra gente, vai ficar desse jeitinho aqui. Agora sim, agora a gente vai poder desenhar ele aqui certinho. Vai ser a vazão máxima do refrigerante, que é a parte de cima, vezes a entalpia em 2, que é a entalpia que eu já sei que ela é igual a entalpia em 1, né, que está nessa parte aqui, ó, da entrada da válvula, mais a entalpia, a vazão máxima de H2O, da água, multiplicado pela entalpia em 4, menos a vazão máxima do refrigerante, na saída ali a entalpia em 3, menos a vazão máxima de H2O para o processo em H5. Isso aqui vai me dar, obviamente, que eu posso juntar essas duas informações aqui, ó, e vai ficar com a minha vazão máxima do refrigerante é igual a vazão máxima do refrigerante vezes H2 menos H3, mais isso daqui. Vou jogar para o outro lado, vai dar menos, então vai virar igual a H5, vai virar igual isso aqui, ó. A vazão máxima de H2O, que é dada no problema, multiplicada por H5 menos H4, dividido por H2 menos H3. É isso daí, essa aí seria a informação que eu teria no final desse exercício, né, ao calcular tudo aí. A vazão máxima seria igual à vazão máxima da água vezes H5 menos H4 dividido por H3 menos H2 menos H3. Beleza, então dá para resolver esse problema aqui agora dessa forma, né? A gente teria a vazão máxima do refrigerante. Tá, deixa eu ver se tem algum erro aqui que eu fiz, ó, H2 menos H3 passa dividindo. Tá, acho que tá certo sim, tá tudo ok. Beleza, essa aí seria a nossa informação que nos daria a vazão máxima do refrigerante. A última questão que é perguntada agora, depois de achar a vazão máxima do refrigerante, é a geração de entropia no trocador de calor. Isso aqui seria o seguinte, ó. Tem que entrar agora com a fórmula da taxa, do balanço de taxa de entropia. Ó, balanço de taxa de entropia para volume de controle. E aí seria a variação temporal da entropia no volume de controle é igual ao somatório em todas as superfícies com troca de calor J sobre TJ, as temperaturas que eles têm, mais o somatório das entradas, vazões máxicas de entrada vezes entropia de entrada, menos o somatório das saídas, vazões máxicas de saída vezes entropias de saída, mais o termo de geração de entropia, taxa de geração de entropia. A gente sabe que nesses termos aqui, ó, como não tem troca de calor parasita, esse termo é igual a zero, não tem variação temporal, então esse termo sobra só isso aqui, ó, zero é igual a minha vazão máxima de R 134 vezes o S2 mais a vazão máxima de H2O vezes o S4, igualzinho está aqui em cima, ó, mesma condição. Tá, entra em 2 e entra em 4, agora sai em menos a vazão máxima de H2O vezes o S3 menos a vazão máxima de H2O. Opa, perdão, isso aqui é a vazão máxima de R134
vezes S3, vazão máximo de H2O vezes S5. Mais a taxa de geração de entropia. Então é só isolar os termos aí agora. Vai ficar com a minha taxa de geração de entropia no trocador de calor. Ela é igual a vazão máxima no refrigerante, multiplicado pela entropia em 4 menos a entropia em 2. E, da mesma forma, vou somar isso aqui com a vazão máxima do H2O vezes a... Não, peraí, eu troquei as bolas aqui, ó. Aqui seria a entropia do refrigerante, ela seria isso aqui, ó, o S3, porque vai mudar o sinal, né? S3 menos S2, e a vazão máxima de H2O, que seria o S5 menos o S4, beleza? E esses S's também são calculados igualmente ao que são calculados aqui as entalpias, né? A entalpia que eu tenho em 3, em 4, em 5 e tal. Eu tenho alguns desses valores aí, eu posso buscar para vocês, eu tenho algumas, a parte das soluções desse problema eu já resolvi, né? Então, eu vou resolver as outras partes agora. Eu vou pegar aqui a parte de... Cadê? Acho que peguei errado aqui, peraí. Vou pegar essa parte aqui, ó. Eu tenho algumas informações. Eu tenho primeiramente isso aqui. Eu sei que, como eu já tinha resolvido uma parte dessa questão, eu posso buscar as informações que eu tenho das minhas soluções prévias, né? Eu tenho aqui que a minha... Isso aqui, ó. Eu já tinha colocado para os alunos na lista de exercícios. Essa solução tem essa informação aqui, ó, que é a informação. Essa aqui a gente já conferiu, né? A temperatura é pedida a temperatura na saída da válvula. Essa aqui a gente já conferiu lá na tabela, a gente viu que é isso aqui mesmo. Vai ser essa vazão, vai ser essa temperatura aqui, ó. E essa vazão aqui é justamente a minha vazão de refrigerante, tá? Só porque a vazão que está em 2, né? No caso seria a vazão que está aqui, ó, nessa parte, entrando nesse ponto 2 aqui que a gente terminou, que é a vazão do refrigerante. Então não tem problema, é a vazão do refrigerante, então M.2. Tendo essas informações e algumas outras informações que a gente pode buscar, a gente pode calcular isso daqui. Eu vou encontrar esses dados aqui pra gente. Quer ver? Eu vou encontrar os dados das entalpias aqui primeiro. Eu vou buscar esses dados aqui pra gente, ó, que são os dados que são cruciais pra gente resolver o problema. Esses dados aqui. Vou buscar pra nós. A gente vai ficar dessa forma aqui, ó. Isso aqui é igual... Isso aqui é igual a, deixa eu ver lá, entalpia para P3 e T3. Eu sei que para temperatura 3 e pressão 3 seria a pressão de 2 bar e 10 graus Celsius. A gente tem isso aqui, ó. Tá, vou botar aqui de lado aqui pra gente poder olhar e ver os dados que a gente está utilizando. Diminuir um pouquinho aqui a tela, o tamanho do livro, não precisa disso tudo. E o grande ainda. Nossa senhora, porque tá grande desse jeito aqui, deixa eu ver. Aí. Tá, agora tá bom. Ó, para a pressão de 2 bar e a temperatura de 10 graus Celsius, eu tenho que a entalpia é 258,89. Vamos lá. A entalpia é igual a 258,89 kilojoules. Precisa dessa barra não, kilojoule. Eu vou botar isso tudo aqui, vai ser, então tudo que é kilojoules por quilograma Kelvin, tá? Tudo aqui é isso. E eu posso também buscar os valores, obviamente, das minhas entropias, né? Que eu vou precisar delas também. A entropia em 3, que é igual a entropia para a pressão 3 e a temperatura 3. Isso daqui vai ser igual... E eu vou buscar também a entropia em 4, que é igual a entropia do líquido saturado para a temperatura 4. É aproximado, né? Não é igual, é aproximado a entropia em 5, que é aproximado para a entropia do líquido saturado para a temperatura 5, e faltou aqui nas minhas informações, eu vou acabar precisando delas de alguma forma, vai ser as entropias que eu tenho. Entropia em 1, que seria a entropia que vai depender lá da... É uma entropia que eu tenho para essa pressão 1 e para a entalpia em 1, e a entropia... mas se bem que é saturação, né? Então eu posso buscar a entropia para a pressão de saturação igual a entropia do líquido saturado, na verdade. A entropia do líquido saturado para a pressão de saturação igual a 9 bar. Isso daqui vai ser igual a alguma coisa. Deixa eu botar aqui mais para o lado aqui para caber as informações. Vai ser igual a alguma coisa. E a minha entropia em 2
eu posso realmente usar o título, né? Eu posso buscar aqui, ó, para essa informação aqui da entropia do líquido saturado, mais o título em 2 vezes a entropia do vapor saturado menos a entropia do líquido saturado. E para isso eu precisaria do título, meu título eu consigo calcular lá em cima, né? Eu já até busquei aqui essa informação, eu consigo buscar a entropia, o título através dessa informação, vou até calcular ele aqui pra gente agora. Também o título em 2, que seria igual a entalpia em 2, deixa eu ver lá, entalpia, primeiro tem que achar a entalpia em 1, né? Vamos lá buscar essa informação. A entalpia em 1, a entalpia para a pressão de 9 bar, a entalpia está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a sétima coluna, a entalpia do líquido saturado, para 9 bar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é 99,56, então, vamos escrever aqui embaixo. A entalpia em 1, que é igual a entalpia em 2, é igual a 99, é igual a 99,56. 56. Vou tirar isso aqui que ficou feio, né? Vou botar aqui em cima. Kilojoules por quilograma Kelvin. Kilojoules por quilograma, na verdade. Não tem Kelvin aqui não. Isso aqui também é kilojoules por quilograma. A entalpia em 4, ela vai ser igual a... Deixa eu ver aqui, a entalpia... eu já vou calcular o título aqui então pra gente. O título vai ser igual a H2, vai ser então 99, nem calcular aquilo ali não, vou botar direto os valores já. Entalpia em 2. Tá, vamos lá. Entalpia em 2 agora, então vai ser, vou botar aqui, abrir um terminal e vou escrever no Python 3, beleza. Esse cálculo da entalpia vai ficar o seguinte: port 1PySNP, epa. Beleza, agora vamos lá, vai ser 99,56, vamos botar aqui então 99,56 menos, agora eu coloco as entalpias para 2 bar, que seria isso aqui, ó. A entalpia do líquido saturado, que é 36,84, 36,84, isso aqui dividido pela entalpia de evaporação, que é 204,46, 204,46. Beleza, então meu título é esse aqui, ó, 0,307. Meu título é igual a 30,7. 30,7%. Beleza. Com essa informação aqui agora, eu consigo calcular as informações para a minha entropia, por exemplo. Mas eu posso buscar já a entalpia para o líquido saturado. Agora, para a água, né? Vai ter que ser a entropia para a água. Eu vou buscar depois essa aqui para a água. Vou primeiro pegar o valor da entropia. Entropia para um líquido saturado a 9 bar. Vai ser isso aqui. Essa parte aqui, ó, entropia para um líquido saturado a 9 bar, essa coluna para 9 bar é igual a 0,3656 kilojoules por quilograma Kelvin. A entropia em 2, ela se torna, agora pensando que eu tenho esses valores de pressão e saturação, vou ter que buscar isso aqui agora com a minha calculadora aqui agora, eu vou ter que buscar esses valores, vai ser a minha entropia do líquido saturado 2 bar, que é essa aqui, ó, 0,1481 mais 0,3067, que é o título, multiplicado
multiplicado pela diferença de entropia de vapor, que é essa daqui. Vou botar ela aqui primeiro, que é a entropia do líquido saturado, menos, eu coloco aqui a de vapor, que é essa daqui, ó. Beleza, isso aqui vai me dar a entropia de 0,368 3865 0,3865 kJ por quilograma Kelvin. Beleza, você repare que essa entropia aqui é maior do que a entropia em 1, né? Porque o processo de uma válvula de expansão, mesmo que ele não troque calor nem nada, ele sempre vai aumentar a entropia. É um processo que aumenta a entropia do processo, sempre cai à direita, é aquela explicação que eu falei, sempre vai cair uma entropia aqui em 2 que é maior do que a entropia em 1, sempre cai à direita, nunca cai antes, então é sempre dessa forma aí mesmo o processo de geração de entropia. Agora eu tenho o 3 eu tenho a entropia lá nesse processo, isso aqui eu devia ter olhado na hora que eu olhei, né? Na hora que eu olhei o valor da entalpia lá embaixo, eu deveria ter olhado aqui, ó, olhei o valor da entropia aqui, para 9 bar, para 2 bar na verdade, né? Para 2 bar, temperatura de 10 graus Celsius, esse aqui é o valor da entropia, 0,9898 0,9898 kJ por quilograma Kelvin. Eu tenho as entalpias, agora eu vou buscar esses valores aqui na região de líquido saturado, só que vai valer para água, né? Então vai ser isso aqui, ó. Aqui lá em cima. Para água eu tenho que buscar para o valor de temperatura. Eu tenho primeiro 15 graus Celsius. Eu tenho 15 e 25, né? 15 e 25 graus Celsius, ou seja, para 15 graus Celsius, a entalpia do líquido é essa aqui, ó, 62,99, que seria essa daqui agora, seria igual a 62,99 kJ por quilograma. E a minha entropia do líquido saturado, que é essa daqui, seria 0,2245 kJ por quilograma Kelvin. A temperatura em 4, que é a temperatura mais alta, ela está a 25 graus Celsius, então seria essa parte aqui, ó, seria a entalpia de 104,89. Vou só fechar aqui a câmera só um pouquinho. Entalpia de 104,89 kJ por quilograma. E a entropia seria de 0,3674. 0,3674 kJ por quilograma Kelvin. Beleza? Então assim a gente tem todos os dados que a gente precisa para calcular qualquer coisa que a gente quiser aqui, ó. Eu já entreguei para vocês que vai dar esses valores aqui de massa. Eu vou só calcular agora as entropias, né? Esses valores que eu preciso aqui para a entropia, para fechar essa questão. E aí, deixa eu ver como é que vai ficar. Vamos lá, eu tenho que pensar também que eu tenho a vazão máxima da água, que ela é dada aqui no problema. Vazão máxima da água de 2 kg por segundo. Nesse caso, quando as unidades estão bem boas, eu não vou precisar me preocupar com conversão de unidades. Então a minha taxa de geração de entropia vai dar em kJ por quilograma Kelvin. Eu vou colocar aqui então os resultados que eu tenho. Vai ser, vou colocar essa fórmula que está aqui descrita aqui em cima, aqui embaixo com os valores precisos delas. Vai ser 0,526 kg por segundo multiplicado pela entropia em 3 menos a entropia em 2, que é igual a 0,9898 menos a entropia em 2, que é igual a 0,3865 mais a vazão máxima em 2, que é 2 kg por segundo, está dado no problema, multiplicado pela entropia em 5 menos a entropia em 4, que é igual a 0. Entropia em 5 deu 0. Deixa eu ver se eu olhei correto aqui, cara, só um minuto. Esse negócio aqui vai ser 0. Acho que eu troquei as entropias, tá vendo? Aqui a entropia de 25 graus Celsius é 0,36 e essa entropia aqui é de 0. Ah não, tá certo sim, é isso mesmo.
Deixa eu só colocar aqui de novo o Python, deixa eu ver. 0.36374 menos 0.2245. Deu 0,6. É uma taxa bem pouca, tá, de entropia, para falar a verdade. Trocador de calor não gera muita entropia mesmo, não, ainda mais fluxo separado. Então a taxa de geração de entropia que eu teria aqui seria igual a 0,6031 kJ por quilograma Kelvin, beleza? Essa aqui seria então o resultado que a gente teria para essa questão. O último que faltou, né? Teria esse daqui, que seria a temperatura de saída na saída da válvula, a vazão máxima do refrigerante e a geração de entropia, beleza? Fica aí essa solução. Eu esqueci de voltar minha câmera, mas estava funcionando só porque passou minha esposa aqui atrás, beleza? Um abraço, pessoal, até mais.